É comum ouvir cidadãos insatisfeitos com o preço cobrado pelo uso do transporte coletivo. Muitos alegam que o valor não reflete a qualidade do serviço oferecido. Uma outra parcela da população questiona o modelo em vigor e garante que o serviço pode ser prestado gratuitamente e com eficiência. Mas o que diz a legislação? Veja na matéria. O custo das tarifas de transporte no bolso dos brasileiros não é dos mais baratos. O transporte, inclusive, figura como um gasto obrigatório. São cidades cada vez maiores, o trabalho cada vez mais distante, o cidadão não tem como fugir dessa despesa. Este economista nos explica a importância desse serviço na vida do brasileiro. O que nós temos é o seguinte, nós temos um grupo de 3 grandes variáveis, que é habitação, alimentação e transporte, que corresponde a 62% da renda familiar. E o grande peso disso é a habitação. A habitação é metade disso, é 30, poucos, 31%, um pouco menos disso. Mas alimentação era 17%. Isso em 2003. Em 2008, nessa pesquisa do IBGE que foi divulgada em 2012, a alimentação caiu 1 pontinho percentual. Então ela passou para 16,1%. E o transporte, que era 15% do orçamento familiar, ele subiu 1 pontinho. Então, o que nós temos hoje é que o gasto com alimentação e com o transporte, eles se igualam em relação à renda média do brasileiro. Em muitas cidades, o ônibus segue como o principal meio de transporte público. Considerando essa importância, não é de se estranhar as queixas sobre o valor da passagem. O reajuste das tarifas de transporte foi um dos fatores que impulsionou as manifestações populares ocorridas em junho de 2013. Mas a luta não era apenas pelos 20 centavos. A discussão se referia também à eficiência do serviço prestado. Então, o serviço falha muito em atender a necessidade do cidadão, tanto é que a gente pode ver uma migração para o carro muito presente, né, na cidade. O número de usuários de carro aumentou muito, porque a partir do momento que um usuário começa a ter a possibilidade financeira de comprar seu carro, comprar sua moto, ele vai sair do ônibus justamente porque suas necessidades não estão sendo atendidas. As integrantes do movimento Tarifa Zero questionam não apenas a qualidade, mas também o conceito público de transporte. As pessoas se surpreendem, né? Mas como que a gente vai andar de graça, né? Parece que é uma coisa um pouco absurda de pensar assim na nossa lógica de transporte. Mas a gente parte do princípio de que se o transporte é público, ele funciona, né, como qualquer direito público, como qualquer serviço público. A gente já paga por ele quando paga os impostos. Então, quando você vai no hospital público, por exemplo, você não paga no ato de ser atendido. A ideia é mais ou menos a mesma, né? Quando a gente pensa nessa lógica, fica um pouco mais fácil de conceber. Trocar o transporte público pelo individual é uma saída que o cidadão muitas vezes não percebe que beneficia pouco se analisada mais a fundo. É o que afirma o economista. Quando a gente pega um veículo, digamos, popular, e nós conseguíssemos, se fosse o caso, um financiamento em 80 prestações, hoje os bancos fazem 24,48. E com uma taxa de juros de 4%, mais ou menos, os bancos que estão incentivando esse tipo de consumo. Ao final de 48 meses, você já pagou 2 vezes o carro. Mas a gente tem que lembrar que depois que adquire o carro tem a manutenção, tem o combustível, você tem a oficina, você tem os impostos que incidem sobre o carro. Na verdade, isso representa algo em torno de 7%, só a manutenção do carro, 7% do orçamento familiar. Belo Horizonte desenvolveu o programa Meio Passe, uma iniciativa que proporcionou a redução dos gastos com transportes para uma parcela da população. Então, ele consiste assim, um subsídio do município de Belo Horizonte, no nosso caso, alunos do ensino médio, que não tem escola próximo de casa e precisam se deslocar para estudar. A prefeitura oferece, através de recursos do Tesouro Municipal, 50% da tarifa, que é acreditado, né, através do cartão BH Bus para os estudantes, e a família complementa os outros 50%. Na capital mineira, o aumento da tarifa foi motivo de ação judicial. Foi uma mudança da regra contratual. Essa regra contratual, no nosso entendimento, ela não poderia ser mudada porque ela baseou o contrato de concessão. O contrato de concessão tem um prazo de 20 anos, prevendo, para quem quisesse participar da concessão, que a regra de reajuste de preço seria aquela.
Então, alterar a regra no meio do contrato de concessão, para nós, foi uma ilegalidade da administração pública. Nós entramos com uma ação cautelar no começo do ano, indicando ao Judiciário que o reajuste tinha sido incorreto. O contrato previa que o reajuste acompanharia a inflação. No entanto, o aumento foi de 8,49%. Enquanto é aguardada a decisão da Justiça, segue a discussão sobre como financiar o transporte coletivo e chegar a uma tarifa justa. Uma das fontes de renda também, de dinheiro para esse fundo, seria os próprios usuários do transporte individual, particular. Quer dizer, o dinheiro do faixa azul, rotativo, ele poderia então financiar esse transporte coletivo. Bom, aqui no Brasil tem Porto Real, Maringá. Existem também outros exemplos fora do Brasil, né? A gente tem Baltimore, nos Estados Unidos, por exemplo, mas ainda é uma realidade muito incipiente. O que a gente não pode é chegar ao final de cada ano, aparecer um fato novo e, de acordo com essas conveniências, o preço ficar oscilando, né? Infelizmente, oscila sempre para cima e aí prejudicando o usuário.